Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a química das drogas. Drogas, 5.000 anos de viagem. A humanidade tem uma longa convivência com as drogas que há milênios são empregadas em diversas situações de ritos indígenas e festas romanas. Há cerca de 5 anos, uma tribo de pigmeus do centro da África do Sul saiu para caçar. Alguns deles notaram o estranho comportamento de javelis que comiam uma certa planta. E os animais ficavam mansos ou andavam desorientados. Um pigmeu então resolveu provar aquele arbusto, comeu e gostou. Recomendou para outros da tribo, que também adoraram a sensação do entorpecimento, e logo um curandeiro avisou: havia uma dignidade dentro da planta. E os nativos passaram a venerar o arbusto. Começaram a fazer rituais que se espalharam por todas as tribos. E são feitos até hoje a erva dessa árvore, que chama Tambenate Iboga, conhecida como Imboga, e usada para fins lisérgicos em cerimônias como adeptos em Gabão, Angola, Guiné e Camarões. Há milênios, o homem conhece a planta como a liboga, uma droga vegetal. Foi então o historiador grego Herodoto adotou em 450 anos a.C. que o cannabis sativa, planta da maconha, era queimada em saunas para dar barato em frequentadores. O banho de vapor dava um gozo tão intenso que arrancava gritos de alegria. No final do século XIX, muitos desses produtos vieram em laboratório, drogas sintetizadas, foram estudados por cientistas e médicos, como Feldman. Somente no século XX é que começou a surgir proibições global ao uso do entorpecente. Primeiro nos Estados Unidos, em 1948, depois, em 1961, em mais de 100 países, o Brasil foi entre um deles, e após a conversão da ONU, segundo um relatório publicado pela entidade em 2005. Então, há cerca de 340 milhões de usuários de drogas no planeta, movimenta o mercado de 1,5 trilhões de dólares. Ao longo da história, as drogas tiveram uso múltiplos, que alimentaram e espalharam a alma humana, diz o professor da USP, Henrique Carneiro, autor de pequena enciclopédia da história das drogas e bebidas. Elas deram origem a regiões, percorreram o planeta com o comércio, provocando guerras, mudaram a cultura, música e moda. Então, vamos acompanhar agora uma viagem da história das substâncias mais comuns. Aqui a gente vê a ayahuasca, onde os índios da bacia amazônica tomavam esse chá alucinógeno há mais de 4.000 anos, um hábito que chamou a atenção de portugueses e espanhol assim que eles desembarcaram por aqui, no século XVI. Ao chegar à Amazônia, padres jesuítas escreveram sobre o chá da porção diabólica e as cerimônias que os indígenas realizavam depois de consumir. Durante esse tempo, a bebida provavelmente teve a mesma receita, um cozido à base de pedaços de cipó. O nome que deu foram os índios Tingu do Peru, que quer dizer vinho dos espíritos. Segundo eles, o chá dá poderes terapêuticos e sobrenaturais. Mas os xinguás, são apenas um dos 70 povos da América Latina que tomam chá na frequência. Na maioria dos casos, o chá é visto como a divindade, mas a ayahuasca também serve ao prazer. Ao fim dos rituais, muitos índios transam com suas parceiras. No século XX, a fama do chá correu ao mundo. Escritores viajavam para a América do Sul, enfrentavam o calor e a umidade e dormiam em aldeias para ter experiências alucinosas. Entre os inspirados estava o poeta William Burroughs, que esteve no Brasil e na colônia em 1953, quando voltou aos Estados Unidos, onde escreveu o livro Cartas do IAG. IAG é o nome do chá tomado na periferia de Bogotá. Uma onda de tortura me arrebatou. Brilhos azuis passaram em frente de mim, escreveu. Depois recomendou a bebida ao amigo Ale,
que veio para o Amazonas em 1960, onde o chá é divulgado na internet em mais de 400 mil sites, que existem até pacotes turísticos vendidos a entidades clandestinas. A pessoa paga avião, hotel e visita as tribos que fazem o custo. O custo é entre $1.000 e $1.300. A gente tem o cacto peyote, que é cerca de 10% dos mais de 50 espécies de cactos tem propriedade que faz alucinar. E a mais conhecida é a Lophophora, que brota em desertos do sul dos Estados Unidos e norte do México. E é usada em rituais há mais de 3.000 anos e cerca de 500 comunidades indígenas a consideram sagrados. Os Uiaixões, no norte do México, chegam a fazer uma peregrinação anual de mais de 400 quilômetros para a colheita. Quando a encontrar, fazem um ritual. Em silêncio, agem como se estivesse diante de um servo, até lançarem uma flecha na planta. Quando voltam para o peixote, para a tribo, organizam rituais e celebrações sobre o efeito da droga. Algumas tribos da região, no entanto, descobriram os poderes do peyote somente no século XIX, depois da Guerra Civil Americana. Os índios comanches e os navegos viveram uma terrível crise com o extermínio dos seus búfalos e os massacres que sofreram contra o pesquisador da USP, Henrique Carneiro. Para amenizar a fase difícil, aderiram ao costume religioso, numa das cerimônias chamada Dança Fantasmas. Os índios dançavam alucinados e diziam se comunicar com mortos. O escritor inglês Aldous Huxley tomou a mescalina, que é a substância do cacto, e descreveu as viagens do livro As Portas da Percepção. Foi como tirar férias químicas do mundo real. Mas nem só era seduzido pela droga. Nem só ele era seduzido pela droga. Assim, o físico inglês Francis Crick, que em 1953 descobriu a estrutura do DNA, provou várias vezes e gostou. Em 1967, quando lançou o livro Of Molecules and Man, sobre moléculas e homem, sem tradução em português, o cientista colocou em epifrase a frase "Esse é o poderoso conhecimento, sorrimos com ele", tirado do poeta peyote, porém no escritor e doidão Michael M.C. Cullen. A cocaína. Quando chegaram à América, os espanhóis perceberam que os índios da região tinham adoração pela folha da coca. Pragmáticos passaram a distribuir aos escravos para estimular o trabalho. Acontece que os brancos também tomaram gosto pela coisa, e as folhas foram parar na Europa. Do velho continente, a planta era utilizada na fabricação de vinho, um deles, a Mariani, criado em 1863. Era o preferido do Papa Leão XIII, que deu até medalha de honra ao produtor da bebida. Foi nessa mesma época que o químico alemão Albert Neyman isolou o alcaloide cloridato da cocaína, como tanto outros cientistas que você vai conhecer nessa reportagem. Ele usou o corpo como cobaia, aplicou a droga na veia e sentiu a força do efeito. O psicanálise Friedrich investigou o uso da droga, achando que ela servia como remédio contra a depressão, e embarcou na experiência. O efeito consiste em uma duradoura euforia, a pessoa adere um grande vigor, até que um dos pacientes, Emmett Friedrich, extrapolou e morreu de overdose. Friedrich, então, abandonou a droga. Era normal laboratórios fazerem propaganda sobre a cocaína. Dizia-se que era um excelente contra o pessimismo e o cansaço, e para mulheres dava vitalidade e formosura. Somente no começo do século XX é que políticos puritanos começaram a lutar pela proibição da droga, que praticamente sumiu do país. Só voltaria ao fim da década de 1970, quando a cocaína refinada na Bolívia e Colômbia entrou nos Estados Unidos. Então proibido não saiu mais. O crack, feita pela mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio, leva em segundos um estado de euforia intenso que não dura mais de 10 minutos. Assim, quem usa quer sempre repetir a dose. O nome crack vem desse efeito rápido que surge como estralo para o usuário.
O costume do crack explodiu no meio dos anos 80 como alternativa barata à cocaína, mas a droga aparecia também em festas de aniversário e até em políticos. Um desses casos ficou famoso. Em janeiro de 1990, o prefeito de Washington, Marion Barry, foi preso numa operação do FBI quando estava num quarto de hotel com uma antiga namorada, cooptada pelos polícias. Assim que ele começou a usar crack, os agentes entraram no lugar e prenderam. Barney renunciou e ficou detido por 6 meses na prisão federal. Em São Paulo, crack ainda hoje é a droga mais vendida em favelas e entre os sem-tetos. No Rio, demorou muito mais para circular. A disseminação do crack é o fruto de ação do vendedor de cocaína no varejo, que produz as pedras em casa. No Rio, a estrutura do crack não permitia dessa esperteza, afirma Miltinho Severino da Silva, autor de Se Liga, o livro das drogas. Quem vendia crack era assassinado, mas em crise por causa de apreensões de droga pela polícia. Os chefões do tráfico passaram a permitir a venda do crack no Rio no final da década de 1990. Os cogumelos. Existem cerca de 30 mil tipos de cogumelo no mundo, mas só 70 provocam viagens. São os cogumelos halogenosos, com alcaloides que, quando ingeridos, dão barato. Um segredo, aliás. Há tempo conhecido pelo homem, 5.000 anos atrás, o cogumelo Amanita muscularia era colhido ao pé de cavalos do norte da Europa e da Sibéria. Quando não encontravam, os nativos na região bebiam até a urina de renas que comiam cogumelo, para assim conseguir o efeito entorpecente. No Império Romano, o cogumelo utilizado era outro. O caesaea era utilizado como vinhos em festas que terminavam em orgias. Outra espécie, Caviceps pureia, que nascia de parasitas no cerveiro, fez sucesso por acaso em regiões da Itália durante a Idade Média. Em algumas aldeias, os pães eram feitos com farinha de centeio, onde o fungo crescerá. Sob o efeito do cogumelo, as pessoas dançavam sem parar em festa. Os sábios que não sabiam o que era o pão que dava barato diziam que a euforia era causada pela picada de uma aranha. Deram a essa sensação o nome de tarantismo. Dessas festas teria surgido uma dança famosa, tarantela. No hemisfério sul, a variedade mais comum é o psicocybe, que nasce das fezes do gado. A mesma espécie aparece na América Central, onde arqueólogos encontram estrutura em forma de cogumelo, misturado com figuras humanas. Datam de 500 a.C. e então em El Salvador, Guatemala e México. A maconha. A cannabis sativa, originária da Ásia Central, é consumida há mais de 10.000 anos. Os primeiros sinais de uso medicinal do calhamo, outro nome da planta, datam de 2.300 a.C. Na China, numa lista de fármacos chamados um estudo recomendado pelo imperador Shennong, a maconha servia tanto para a prisão de ventre como para problemas de menstruação. Na Índia, por volta de 2.000 a.C., a cannabis era considerada sagrada. A planta apareceu no Brasil com escravos africanos que a usavam em ritos religiosos. O sociólogo Gilberto Friedler anotou isso no clássico Casa Grande e Senzala, em 1933. Já fumei maconha, como é produzida na Bahia. Produz a impressão de quem volta cansado de um baile, mas com a música nos ouvidos. No Brasil, até 1905, podia-se comprar uma marca de cigarro chamada Índios. Era maconha com tabaco, na caixa um aviso curioso. Serve para combater asma, insônia e catarros. No século XIX, a erva foi recitada até para a rainha inglesa Vitória. Ela fez um tratamento à base de maconha contra cólicas menstruais, indicado pelo médico de palácio. Hoje é uma cultura em torno da droga que se mantém com revistas especialistas, sites e ONGs defendendo seu uso. A maconha tem até sorteio anual na Holanda. A Cannabis Shop que avalia a qualidade da droga de todos os continentes. O país, aliás, não permite o comércio livre da droga, da erva.
A droga pode ser vendida apenas no coffee shop e o limite por pessoa é de 5 gramas, suficiente para 5 cigarros. O haxixe. A pasta é formada pelas secreções de THC, que é o principal ativo da maconha, e é consumida há milênios na Ásia, na África, na China. Foram encontrados registros de seu uso medicinal em 2.500 anos antes de Cristo, mas foi o comércio especialista que fez de haxixe uma droga global. Acredita-se que por volta de 2000 depois de Cristo, ou 2 antes de, depois de Cristo, a substância seguiu para o norte da África e Oriente Médio pelas mãos de comerciantes que iam ao Oriente em busca de especiarias. Eles recebiam haxixe como cortesia nas operações de compra e venda, e o nome, no entanto, vem de árabe, que significa erva seca. Ficou conhecido assim como Azan bin Sabab, líder de uma eita xiita da Pérsia no século XI, reuniu seguidores numa fortaleza para matar soldados nas cruzadas. Antes de entrar em ação, usavam a droga. Os homens de Assam, conhecidos como Velho da Montanha, eram chamados de As-Chin-Chin, alguém sob influência do haxixe. Daí derivou a palavra assassino, ou assassino. A droga se espalhou pela Europa no século XVIII. O poeta francês Charles Baudelaire e seus amigos escritores Alexandre e Victor Hugo se reuniam para fumar. Baudelaire gostava tanto de haxixe que fazia parte de uma ordem, a Cubre dos Haxiches. Nos encontros, antes de usar haxixe, os participantes tinham um estranho ritual. Exaltar assim Hassan bin Sabi, todos vestiam roupa árabe e um dos entregantes era eleito o Velho da Montanha. A ecstase. Em 1912, um químico que investigava modeladores de apetite para a empresa alemã Merck desenvolveu uma droga de nome impronunciável, que é o metil N-dioxiafetamenina, ou MMDA. Experimentou, sentiu uma leve euforia, mas arquivou a descoberta. Na década de 1960, o cientista americano Alexandre descobriu um remédio que estimulasse a libido. Encontrou os papéis da pesquisa de Merck e incluiu a MMDA na lista de mais de 100 substâncias que ele testou em tratamento psiquiátricos. A que fez mais sucesso foi justamente a MMDA, que ganhou a fama de droga do amor. Os pacientes diziam que ela ajudava a ser mais carinhosos. Hoje sabe-se que a droga estimula a produção de serotonina no cérebro, responsável pela sensação de prazer. Não surpreende, portanto, o nome que fez a substância, a famosa êxtase, de êxtase mesmo. Em 20 anos, as pastilhas da droga estavam circulando nas ruas. Eram combinadas com o som da música eletrônica em festas chamadas raves, que atravessam o dia e só terminam à noite. Em 1988, o êxtase foi a febre no verão inglês, que acabou batizado de Summer of Love, ou Verão do Amor. Mesmo nome que os hippies deram no ano de 1967, quando eles se entupiram de LSD, a comparação não era exagerada. As duas drogas estiveram por trás de boa parte da produção cultural jovem de suas épocas. A heroína. A substância foi descoberta em 1874 a partir de um aprimoramento na fórmula da morfina. Os trabalhos de pesquisa nessa área já haviam levado, por exemplo, à invenção da seringa, criada em 1853 por um cientista francês que procurava maneiras de melhorar a aplicação da morfina. Batizado de heroína, o novo remédio começou a ser vendido em 1898 para curar a tosse. A bula dizia: a dose mínima faz desaparecer qualquer tipo de tosse, inclusive tuberculose. O nome fazia referência às aparentes capacidades heróicas da droga, que impressionou os farmacêuticos do laboratório da Bauer. Logo descobriram também que, injetada, a heroína é uma droga de efeito veloz, poderoso e que provoca dependência rapidamente. Viciados em crise de abstinência têm alucinações, cólicas, vômitos e desmaios. Assim, a heroína teve sua comercialização proibida em 1906, nos Estados Unidos, e em 1913 o fabricante alemão parou de produzir, mas ela manteve intensa circulação ilegal na Europa e principalmente na Ásia.
A droga voltou a aparecer nos Estados Unidos somente no ano de 70, quando soldados servindo na Guerra de Vietnã começaram a consumi-la com asiáticos. Estima-se que cerca de 10% dos veteranos voltaram para casa viciados. O LSD. O químico alemão Albert trabalhava no laboratório Shandong em 1938, investigando um medicamento para ativar a circulação. Tratava o engotamina, que é o princípio ativo do fungo do certeiro, que ele sintetizou e chamou de etinalamida. Tomou uma dose pequena e sentiu um efeito sutil. Somente em 19 de abril de 1943, Ondoman resolveu testar uma dose maior. O químico, então, com 37 anos, voltou para casa de bicicleta. Teve a primeira viagem de ácidos de que se teve notícia. Vi figuras fantásticas de plasticidade e coloração, contou. Apresentou a LSD, iniciais em LSD aqui. Apresentou a DLSD, que é em alemão de ácidos lisérgicos, e amigos médicos. Lofeman hoje tem 100 anos e é um dos integrantes do comitê que escolhe o prêmio Nobel. O americano Timothy Leon se encarregou de ser um dos embaixadores do LSD pelo mundo. Doutor em psicologia clínica de Harvard. Ministrava a droga para seus pacientes e recomendava alunos do campus, até ser expulso pela universidade em 1963. Na época, a cidade de São Francisco começava a se tornar capital da cultura hippie. Um dos principais atrações era show de rock para uma palestra encharcada de ácido fabricado em laboratório clandestino. Os frequentadores pregavam o amor livre, a vida em comunidade e veneravam religiões orientais. O lema deles, que você conhece, é paz e amor. Em 1967, o movimento era capaz de reunir até 100 mil pessoas num parque. As farras, muitas vezes, acabavam em sexo coletivo. Não é à toa que o ano tem entrado para a história como o Summer of Love, o verão do amor. O ópio é um suco leitoso tirado da púrpura branca, que é produzido há cerca de 5 mil anos no sudoeste da Ásia, em Índias do Mediterrâneo e no Oriente Médio. Fez parte até da mitologia grega, era usada para venerar a deusa Deméter, que era a lenda dizia que após ser sua filha, Proserpina, raptada, Deméter passou a procurar, encontrou e comeu sementes de papoula, diminuindo a dor da perda. A imagem da deusa então ficou ligada à pópula, e rituais em sua homenagem incluíram o uso da droga. O nome ópio vem do grego opim, ou suco. A chegada da civilização romana não diminuiu a sua popularidade, inclusive para fins medicinais. O ópio era a aspirina de seu tempo. No ano de 312, havia na cidade de Roma 793 estabelecimentos que a distribuíam. Afirma assim Antônio, em O Livro das Drogas. Da época das navegações, a Inglaterra passou a monopolizar a venda mundial do ópio, e entre os principais importadores estava a China, apesar do produto ser proibido lá desde 1729. A luta contra o contrabando levou a um conflito militar entre os dois países, que durou de 1829 a 1842 e ficou conhecido como Guerra do Ópio. Os ingleses venceram e obrigaram a China a permitir o comércio da droga. Ficaram também com o território de Hong e Lok, que foi devolvido em 1997. Então, a gente vai ver agora qual que é a química por trás das drogas. Então, as drogas são substâncias químicas naturais utilizadas da forma como são retiradas da natureza ou sintéticas, que é fabricadas para utilização. Essas substâncias agem no nosso organismo atingindo o sistema nervoso, causando sensações que vão de tranquilidade, que é a diminuição da atividade cerebral, até euforia, que é o aumento da atividade cerebral. Seus efeitos são alucinógenos, depressivos, estimulantes ou uma mistura de 2 ou mais efeitos. O uso contínuo de tal substância pode acarretar sequelas, como a diminuição dos estímulos cerebrais e até a morte. Cerca de 200 mil pessoas morrem por ano por uso das drogas.
O consumo contínuo das drogas, além de ocasionar a morte do indivíduo, quando em altas quantidades, que é a overdose, pode ocasionar sérias sequelas no sistema nervoso, que é as lesões neurológicas, neurônias, no circulatório, que é os sistemas arteriais e respiratório, bem como problemas de ordem social envolvendo a marginalização de adolescentes atraídos pelo tráfico. Então, as drogas são classificadas em 3 categorias, que é a depressoras, que podem dificultar o procedimento das mensagens que são enviadas aos cérebros. O exemplo disso está o álcool, a barbitúricos, os diluentes, o cloreto de etila, o cloroformil, o ópio, a morfina e etc. O psicodilépticos ou alucinógenos tem sua característica principal a despersonificação em maior ou menor grau. Exemplo, a maconha, o chuque, o LSD, a psilocibina e a heroína. A psicanalépticas ou estimulantes produzem aumento da atividade cerebral, diminuem a fadiga, aumentam a percepção ficando os demais sentidos ativos. Exemplo, a cocaína, o crack, a cafeína, a teobromina, a MDMA ou êxtase, a anfetaminas, que é as bolinhas, e a rebite, etc. A cocaína é um alcaloide tropano. O seu nome completo é 3-benzoilox-8-metil, 8-azabiciclo 231, octano, 4-carboxílico ácido metil-éster, e é extraído das folhas do arbusto da coca. A cocaína fica com o aspecto de pó branco e cristalino. É um sal, o hidrocloreto de cocaína. A maconha, ou marijuana, é uma droga entorpecente produzida a partir da planta da espécie a cannabis sativa, que é uma espécie psicoativa presente na maconha, e na haxixe é o delta 9 tetrahidrocannabinol. A cannabis contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as quais destacam-se pelo menos 60 canabinoides, que são responsáveis pelos seus princípios psíquicos. Os principais canabinoides psicoativos são o delta-8-THC e o delta-9-THC. Delta-9-THC é o mais abundante e, portanto, desses componentes, sendo o principal responsável pelos efeitos psicoativos e propriedades reforçadas do canabinoides. O crack. O crack é cocaína alcalina, não salina. Ele é obtido da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Ele é conhecido nos Estados Unidos como a cocaína dos pobres, mendigos. A pasta da coca é um produto grosseiro com muitas impurezas, que é obtido das principais fases da extração da cocaína das folhas da planta. Quando tratadas com base forte, com ácido sulfúrico e solventes orgânicos. O cloridato de cocaína é a forma mais estável dessa substância, que pode ser deslocada por meio de bases fracas, como bicarbonato de sódio. A ecstase. A substância que define o ecstase é o 3,4-metil enodioxitanfetamina, mais conhecida pela sigla MDMA, é um composto derivado das anfetaminas, isto é, substâncias sintéticas pertencentes ao grupo amina e que atuam no sistema nervoso, estimulando. O MDMA possui em parte de sua molécula semelhante a um alucinógeno. No entanto, não chega a produzir alucinações do ácido lisérgico, que é o LSD. Mas os efeitos estimulantes da cocaína, seus efeitos são como uma mistura moderada das duas substâncias. O álcool. O princípio ativo do álcool é o etanol. O consumo do álcool é antigo. Bebidas como vinho e cerveja possuíam conteúdo alcoólico baixo.
uma vez que passavam pelo processo de fermentação. Outros tipos de bebidas alcoólicas, aparentemente depois, com o processo de destilação, apesar de o álcool substituir grande aceitação social e seu consumo ser estimulado pela sociedade. Ele é uma droga psicotópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudanças no comportamento. Então, a gente vê aqui algumas fórmulas estruturais de algumas drogas, como a heroína, a morfina, a cocaína, a afetamina, a metanfetamina, a ecstase, a DOB, a LSD, a modafinil, a tetrahidrocannabinol, ioninicotina e a cafeína. A cafeína também é uma droga, tá? Porque ela tem um vício. Por exemplo, eu não consigo ficar sem o café ou sem o tereré. Então, ela é um vício e, como a gente diz vício, a gente está falando de droga. A nicotina, ela vem do cigarro. Então, a pessoa tem um vício de fumar. E, com isso, ela não consegue deixar de fumar. Então, é visto como uma droga também. Então, a gente pode ver como droga tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que não deixa a gente satisfeito enquanto a gente não ter o contato com ela. Então, tudo isso envolvido no dia a dia, a bebida também. A bebida é tudo droga ilícita, tanto o cigarro, tanto a cafeína, tanto a bebida, mas são drogas também que viciam. Assim como medicamentos também. Medicamentos, quando a gente diz que é uma drogaria, é porque medicamentos também são considerados drogas, pois dependendo da quantidade, eles podem viciar também. A pessoa, por exemplo, omeprazol para o estômago, a pessoa tem aquele vício de tomar omeprazol, então ela sempre vai tomar omeprazol que é um antiácido para o estômago. A pessoa tem um vício de tomar remédio para tudo, qualquer coisa. Tem uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha de cabeça ali, já vai e toma um remédio. Então, é um vício também, por isso que as farmácias são chamadas de drogaria. Então, que tipos de sensação elas causam? Vamos colocar algumas aqui. A afetamina, elas são tipo de substâncias que afetam neurotransmissores, que causam sensação de bem-estar, onde a pessoa pode sentir com mais habilidade e autoconfiança. A metanfetaminas, que são falsas sensações de bem-estar, euforia. O indivíduo se sente com mais energia, perda de apetite e prazer. A cocaína, ela tem alta confiança, vigor, excitação, euforia, insônia e falta de sensação de energia. O crack dá a sensação de euforia, onipotência e aumento da energia e da libido. Os efeitos colaterais e consequências do uso são comuns os sintomas depressivos, como a falta de ânimo, energia e motivação, e as consequências da sua utilização incluem ansiedade, perda de peso, problemas no coração, tremores, hepatite ou situações de emergência, como crise da convulsão ou psicose. Pode gerar também infartos e acidente vascular cerebral devido ao uso excessivo e prolongado. Como eu já havia dito antes, né, também, que é muito perigoso você começar a ter esse uso, começar a ter essa dependência desses tipos de droga. Assim, droga ilícita, se você consumir em menos quantidade, não vejo problemas. O cafezinho na parte da manhã, o tereré também, eu acho bem comum, só que não em excesso. Então, tudo qualquer droga, mas as drogas lícitas perigosas. Então, eu vou falar, o Daldo Valério vai falar um pouquinho sobre as drogas. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, onde ele fala sobre a experiência com as drogas até então. Minha experiência com droga no sistema regional começou em 1989. Em 1989, nós estávamos naquela fase da AIDS se disseminando, não havia tratamento específicos, pessoas adquiriam AIDS, emagreciam, ficavam caquéticas e acabavam morrendo. Na cadeia havia muita gente com AIDS. Havia muita gente com AIDS, principalmente por causa da cocaína em geral. Engraçado a gente falar hoje, mas naquela época se admitia que a cocaína era uma droga de rico, maconha era droga de pobre, cocaína era droga de quem tinha dinheiro. E, na verdade, não se sabia que existia uma epidemia de cocaína injetável na periferia da cidade de São Paulo e das grandes cidades brasileiras.
E nós fizemos um primeiro estudo de prevalência do HIV nessa população, em 1989. Encontramos 17,3% dos presos da casa de detenção, o antigo Carandiru, infectados pelo vírus da AIDS. 60% deles eram infectados também pelo vírus da hepatite C. 60% da amostra total infectados pelo vírus da hepatite C. Nós começamos uma campanha forte naquela época, que envolvia gibis educativos, palestras, concursos de cartazes, tudo para tentar acabar com a cocaína injetável. Uma iniciativa que o pessoal mais velho, os diretores da cadeia, acharam que era absurda. Eu acho que só concordaram que aquilo fosse feito devido da minha insistência pessoal, do empenho que eu tive nessa época. E, por incrível que pareça, a cocaína injetável desapareceu da cadeia. E, curiosamente, desapareceu da cadeia, desapareceu também da periferia da cidade. Porque a cadeia é um lugar onde a bandidagem se reúne. Você não encontra essas pessoas na rua, estão escondidos da polícia. Na cadeia não, estão lá reunidos. Então, é um momento muito agudo de transmitir a informação. Porque eles entram e saem da cadeia. E quando saem para fora, levam a informação que obtiveram dentro. E a motivação era grande, porque a AIDS para eles não era uma teoria, era uma doença. Eles viam os amigos morrendo, os companheiros, os homens fortíssimos, que definhavam e desapareciam em pouquíssimo tempo. Acabou a cocaína injetável e entrou o crack dentro da cadeia. Eu lembro muito bem que o crack entrou em 1992. O crack varreu a cocaína injetável. E por que acontece uma coisa dessas? Aconteceu primeiro porque o crack chegou aqui, era uma droga já usada nos Estados Unidos desde os anos 80 e nós não fizemos absolutamente nada. Estava na cara que o crack ia entrar no Brasil. Não havia nenhuma dúvida que isso ia acontecer. Uma preparação mais barata, muito mais popular, fácil de fazer, em qualquer lugar se pode preparar o crack, muito mais simples do que a cocaína em pó, que é uma preparação um pouquinho mais sofisticada. E chegou, e o crack tem um poder de adição muito maior do que a cocaína que é inalada. Tanto que o usuário de crack não se interessa em cheirar a cocaína de jeito nenhum, porque quando você inala a cocaína, ela gruda na mucosa nasal, nos seios da face, e vai sendo absorvida lentamente, até atinge um pico e depois cai, a concentração cai gradativamente. Na cocaína injetável, não, se injeta na veia e aquilo corre pela circulação venosa e pá, bate no cérebro. Por isso que eles chamam de baque na veia, chamava. O crack dá esse mesmo baque, né? Porque ele fumado cai dentro do pulmão direto. Toda droga inalada, toda droga fumada chega muito mais depressa no cérebro do que quando injetada na veia, porque não perde tempo na circulação venosa. E esse baque que ele dá na veia é o que o usuário da cocaína injetável tem. Só que com uma diferença muito grande. Muita gente não usava cocaína na veia por causa dessa coisa de se picar, etc., seringa, muito mais complicado. O crack é fazer um cachimbinho, ia ser improvisado com uma caneta Bic e uma latinha qualquer. E a vantagem de ser fumado, você não tinha que mexer com sangue, nem correr o risco de pegar AIDS. E aí o crack se disseminou pela cadeia. Lá na casa de detenção chegou um ponto que quando eu perguntava para um preso se ele fumava crack, e ele dizia que não, eu achava que era mentira. E acho que acertava muito mais do que errava. Porque a crack se espalhou pela cadeia, subverteu a ordem da cadeia de uma forma tal que virou um inferno. Porque no crack, uma droga compulsiva, as pessoas se endividavam. E na cadeia, como é que você cobra a dívida? Não dá para mandar para o Serasa, né? Você cobra a dívida com violência. Você bate ou mata, você tem que dar um jeito. Porque se você deixa alguém que te deve não te pagar, ninguém mais te paga e acabou. E como é que você vai pagar o fornecedor? O crack colocou a cadeia em uma situação tal que no seguro, a parte onde ficavam aqueles ameaçados de morte,
nós chegamos a ter mais de 600 presos, era praticamente 10% da população estava no seguro. Praticamente 10% da população da cadeia no seguro. Dá para imaginar uma coisa dessa? A detenção tinha morte toda semana. Eu cheguei a testar num dia só 4 mortes, 4 esfaqueamentos numa segunda-feira à tarde. A situação chegou a um ponto tal que eu achei que nunca mais haveria possibilidade de tirar o crack do sistema carcerário. Nós vamos conviver com essa praga de agora para sempre. Só que droga é moda. Houve a moda da cocaína, houve a moda de injetar anfetamina na veia, pervitin, fato de benzedrina, etc. Lá atrás, isso anos 50, 60. E veio a moda da cocaína injetável, depois vem a moda do crack. Um dia vai passar também. Mas essa moda do crack é mais complicada, porque a droga é muito compulsiva e o uso ela é avassaladora. Aqueles que entram nesse caminho têm muita dificuldade de largar. O que aconteceu nos últimos anos? Vamos dizer, no ano 2000, mais ou menos, para cá, uma das facções criminosas tomou conta da maioria dos presídios e se sobrepôs às outras. Isso é uma lei darwiniana. Né? Se o Estado, o poder é um espaço abstrato que nunca fica desocupado. Se o Estado se retira, esse poder que ele deixou ali vai ser ocupado por alguém. E se existem várias quadrilhas tentando disputar esse espaço, o princípio darwiniano básico, né, uma delas vai prevalecer. E foi o que aconteceu no estado de São Paulo. E essa quadrilha, quando tomou conta, acabou virando uma facção com poder realmente, de controlar grande parte dos presídios, passou a ter interesses econômicos, interesses financeiros. Se você tem um interesse financeiro numa organização desse tipo, você não pode admitir uma droga como crack. Porque o crack, se a pessoa te paga uma mensalidade e começa a fumar crack, para de pagar. Eles proibiram o crack em todas as cadeias. Em São Paulo não existe mais crack na cadeia. Então, o que acontece com ele? O que eu aprendi com o crack? Pega um craqueirinho na rua. Nós temos essa coisa de não poder internar ninguém contra a vontade, essa discussão teórica que se arma em torno desse tema. Não tenho nada contra quem pensa do jeito contrário. Mas você não interna, você não dá nenhuma assistência. E a hora que ele comete o primeiro crime, a hora que ele começa a roubar, como é que vai conseguir dinheiro? Ele não trabalha, não tem mais família, está afastado, está vivendo na rua. Como é que vai conseguir dinheiro para fumar mais crack? Ou para comprar o mínimo de coisas que ele precisa consumir? Ele vai roubar. A hora que ele rouba, o que a gente faz? Manda para a cadeia. E aí tranca na cadeia. Só que chega na cadeia e não tem mais crack. E aí, como é que ele se vira nessa situação? Ele não vai fumar, porque não tem. E não tem por uma razão muito simples, porque não pode ter. E a lei do crime não é como essas nossas leis, você põe advogado, que você desrespeita a lei. Cadê assim? Você fumou crack, você apanha. Não apanha, não leva um tapinha, não. Você apanha mesmo para nunca mais esquecer na vida. Agora, se você traficou, trouxe o crack para dentro da cadeia, aí você morre. E ninguém traz, lógico, ninguém gosta de morrer. E com isso, acabou o crack. Quando aconteceu isso, eu tive esperança que o crack acabasse na periferia. Porque eu usei a experiência anterior. Acabou a cocaína injetável na cadeia e com isso acabou na periferia. Porque a cadeia é um lugar de entra e sai. Né? A gente fala, os presos, parece que eles vão ficar a vida inteira lá. É assim. No estado de São Paulo, mais ou menos 100 presos saem todos os meses da cadeia, todos os dias da cadeia. 100 presos, eles entram e saem. A cadeia é um lugar dinâmico. Alguns ficam 20 anos, mas outros ficam 20 dias, 2 meses, 6 meses, 1 ano e meio. Bom, vai acabar o crack na periferia também. Começou na cadeia, vai acabar. Mas eu estava enganado. Estava enganado e aprendi isso rápido com uma moça que eu atendi dentro da cadeia, que era traficante, aí na penitenciária feminina, e eu perguntei para ela, vai acabar o crack na periferia? Não tem na cadeia, o pessoal sai daqui e vai convencer os outros a parar de fumar. Vai levar essa lei daqui para fora daqui.
Ele disse, não vai, doutor, por uma razão simples. Se quiser ganhar dinheiro no tráfico, é no crack. É o crack que dá dinheiro. E aí fiz umas contas com ela e não tem dúvida que o problema é esse. Maconha é uma droga barata. A maconha não é compulsiva. Não compra um baseado, fuma, larga metade para o dia seguinte. Ao dia seguinte ele não fuma, vai fumar no fim de semana. Não é uma droga que você fica desesperado para comprar. Ele compra, mas ele não vende nada para comprar a droga. A cocaína é diferente. Mas a cocaína por inalação ainda existe um certo controle. O crack não tem controle. Nunca ouvi dizer que alguém tinha uma certa quantidade de crack, fumou metade e guardou metade para o dia seguinte. Isso não existe. Não existe a menor possibilidade de guardar. É compulsivo. E por que os meninos entram nessa, as meninas entram nessa história? Eu vejo entrar cada vez mais cedo. Eu tenho na penitenciária feminina meninos que começaram a fumar crack com 10, 11 anos de idade. E a gente, o que criou essas cracolândias, esse lumpen que a gente vê jogado na rua, aquela pobreza maldita, sujeira e tudo, o que levou a isso? A gente acha que a droga tem um poder mágico, né? Ela, como se fosse uma varinha de condão, vai lá, elege um, pega, vicia e traz para a Cracolândia. Eu acho que existem condições prévias que levam a essa situação. Por que eu não fumo crack? Porque eu tenho mais coisas mais interessantes para fazer na vida. Se eu não tivesse absolutamente nada a fazer na vida, tivesse sido criado nas condições de pobreza e desinteresse geral, não tivesse visto exemplos de dignidade humana significativos a vida inteira, tivesse sido abandonado, menosprezado na infância, o que sobra da vida? Eu me reuni com pessoas que vivem uma realidade semelhante à minha. E essa realidade que leva às drogas, e leva às drogas pesadas. Porque quando a gente fala em droga, fala em as drogas, como se fosse uma categoria única. É um absurdo isso. Uma coisa é o menino fumar maconha, outra coisa é cheirar cocaína, outra coisa diferente é fumar crack. Dentro da mesma droga que é a cocaína, já existe uma diferença muito grande entre a cocaína inalada e o crack. Imagina comparar o álcool com maconha, ou a maconha com a heroína. Cada droga tem a sua característica. E essa coisa de dizer, não, a porta de entrada é a maconha, nenhum estudo demonstrou com clareza. Nenhum estudo. O que existe aí é um marcador. Mas o menino que fuma maconha já tem um outro tipo de curiosidade. Muitos deles vão querer experimentar outras drogas depois. Então, nesse sentido, sim. Mas você tem um usuário de maconha que não cheira cocaína de jeito nenhum. E você tem um usuário de cocaína que não fuma maconha, não gosta. E você tem um alcoólatra que tem ódio de quem usa droga. Eles falam assim mesmo. O cara é bêbado e diz, esse maconheiro aí, esse pessoal que fica fumando crack. Mas são moralistas em relação aos outros. Né? Cada droga tem uma particularidade. E nós temos um tratamento, nós tentamos generalizar, o que é um absurdo. Isso não leva a nada. A estratégia de tratamento do usuário de crack é completamente diferente da estratégia do dependente de maconha, ou do fumante, ou do alcoólatra. Cada droga tem as suas características e cada usuário tem características diferentes. Nós não sabemos, a verdade é que como sociedade nós não sabemos o que fazer. Quando eu vejo essas discussões, como abordar, como fazer, como acabar com as cracolândias, se tem internação compulsória, não tem internação compulsória, é um achismo total. Né? Cada um acha uma coisa e defende as suas ideias como se fossem verdades científicas absolutamente demonstradas. A verdade é que nós não sabemos. Eu enfrento isso toda semana na penitenciária feminina. Meninas que chegam e falam, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que largar da cocaína. Lá não tem crack, mas tem cocaína pelo uso por inalação. Eu preciso parar com isso, eu estou fazendo dívida, eu não tenho como pagar. Cocaína, às vezes, desperta uma paranoia, que a pessoa acha que vai acontecer uma tragédia, que a polícia vai cair do teto, e vive um terror horrível, nem assim consegue parar.
outras cheiram, já estão numa fase, os seios da face estão com mucosa inflamada, com sinusite, etc. Chega e tem uma dor de cabeça pavorosa e não consegue parar. E eu fico me sentindo numa impotência total, porque eu não sei o que fazer para ajudar, nós não temos remédio para receitar, nós não temos sequer uma forma de tirar essas pessoas de perto da cocaína. Porque a cocaína, contra o mito popular, a cocaína é uma droga fácil de largar. Não estou sendo responsável em dizer isso, não. Ela é fácil de largar. Vou comparar a crise de abstinência da cocaína com a crise de abstinência da nicotina. Você para de fumar, eu já passei por isso. Você fica desesperado de vontade de fumar. Você pode estar num quarto escuro que você fica louco para fumar. Cocaína não dá isso. Você pode pegar um usuário barra pesada mesmo, esse que cheira todo dia 5, 10 gramas de cocaína, 20 gramas de cocaína. Tira ele do ambiente. Leva ele para um outro lugar, onde ele não tem a cocaína, ele vai passar uns dias agitado aí no começo. E ele esquece da cocaína. O problema é que ele não pode ver a droga. Ele não pode ver a droga, ele não pode ver o lugar onde ele usava a droga, e ele não pode ver alguém sob o efeito dela. Porque nessa situação aí é inviável, é impossível resistir. Porque dá uma coisa que parece síndrome do pânico. O coração dispara, dá cólicas abdominais, a pessoa tem a impressão que vai morrer. Alguns chegam a vomitar nessa hora, só de olhar a droga. Tanto que todos os programas de recuperação de usuários de cocaína dizem: tira do ambiente, leva para outro lugar. Porque se ele ficar no ambiente, vai recair obrigatoriamente. Eu acho que nós estamos evoluindo, começando agora a dar os primeiros passos, a entender um pouquinho mais o que representa essa história do uso de drogas. Acho que nós vamos conviver com as drogas para sempre, por séculos aí. Não vai haver um momento em que diz, bom, a humanidade está livre das drogas. Isso não vai acontecer nunca. Sempre vai haver gente que usa a droga e que faz o uso abusivo. O que nós temos que saber é o que fazer e de que maneira proteger as crianças, o que fazer com esses que não começaram a usar ainda a droga. O crack começou nos Estados Unidos na década de 80. Nós aqui no Brasil ficamos de braços cruzados. O crack chegou aqui no início da década de 90. Agora nós estamos começando a nos preocupar por causa dessa paisagem urbana que as cracolândias representam e que chocam as pessoas que se aproximam dela. Agora, olha quanto tempo, nós passamos 20 anos, pelo menos, de braços cruzados. E agora estamos vendo as consequências dessa falta de ação, essa falta de buscar métodos educativos para que a criança não se entusiasme em experimentar uma droga que pode causar destruição que o crack provoca. Nós temos já uma cultura melhor em relação ao álcool. Por exemplo, você proíbe vender álcool para criança. Quer dizer que adolescentes não bebam? Bebem. Mas existe uma cultura melhor em relação ao álcool. Um uso mais controlado, porque também não é uma droga tão compulsiva quanto o crack. Agora nós temos que aprender a lidar com o crack. Mas vai ser muito sofrido esse caminho. Mais ou menos um mês ou dois atrás, uma colega que trabalha comigo no Fantástico, na Rede Globo, falou: Drauzio, eu propus aqui uma pauta sobre essas crianças que nascem de mães usuárias de crack. E eu achei interessante a pauta. Você me ajuda a fazer? Eu falei, vamos fazer. E aí fizemos, ela fez toda a produção, etc. E a Luciana. E eu fiz a parte médica mesmo da história do crack. A gente, quando passa nas cracolândias, às vezes, invariavelmente, vê uma menina grávida, né? E, em geral, mais de uma menina grávida. E aí fica todo mundo chocado, fala, nossa, tem menina grávida, né? Já fuma crack, está grávida. Se ela está no meio daquele pessoal, é porque ela continua a fumar grávida, lógico. Isso aqui eu achei interessante a ideia dela, porque assim, o que acontece com essas moças? O que acontece com as crianças que nascem? E nós fizemos uma matéria no Fantástico, Os Filhos do Crack. Passou semanas atrás. E eu
entrevistei várias meninas grávidas, fui no amparo maternal, na maternidade, na maternidade da Mendes de Barros, quando elas dão à luz, etc. É a pior tragédia dentro da tragédia que é o crack. Porque essas meninas engravidam por razões óbvias, não é? Porque elas ganham dinheiro vendendo o corpo, ou porque elas arranjam um namorado que também fuma crack e acabam engravidando. Você acha que uma menina que fuma crack vai sair, vai até o posto de saúde para buscar a pílula anticoncepcional e vai ficar tomando a pílula rigorosamente todos os dias? E moças de alto nível educacional, fizeram universidade, esquecem de tomar de vez em quando. Você imagina nessas condições. E o que nós fazemos quando vemos aquelas meninas no meio usando crack? Tem recursos, não tem? Não pode passar um serviço de saúde lá, oferecer uma injeção que provoque a contracepção por 3 meses. 3 meses ela toma uma injeção, pronto, não precisa se lembrar. Nós temos que chegar ali, né? Mas isso não é feito. Não é feito, ela vai dar à luz, continua fumando crack durante a gravidez. Eu, meninas, conheço várias dessas, que fumaram no dia do parto. Fumaram no dia do parto, começaram a sentir cólica e foram para a maternidade. E uma na penitenciária que dizia, olha, eu nem sabia o que era aquilo que eu estava sentindo. Eu achei que era um barato esquisito do crack que estava me dando uma cólica, uma dor de barriga. E aí começou a dar luz na rua, foi levada imediatamente para a maternidade. Quer dizer, responsabilidade social. Aí você nasce a criança. Quando nasce a criança, faz o quê? Quando nasce a criança, o Conselho Tutelar é que vai dizer o que vai ser feito com ela. Se ela tem um familiar que possa acolhê-la, tudo bem. Se não tem, ela é encaminhada para adoção. Olha que tragédia que a gente deixa armar nas nossas vistas. Porque basta olhar para aquela aglomeração humana ali, você vê essas meninas grávidas. O que acontece com essas crianças? O que a gente pode esperar delas? Esse é um problema no Brasil, ninguém fala. Eu acho que é um dos principais problemas nacionais, se não for o mais importante de todos. Cada um de nós tem uma lista sobre os problemas do país, né? Eu colocaria em primeiro lugar na lista a falta de acesso ao planejamento familiar das classes mais pobres. Essa é a violência maior que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre. Todos nós resolvemos o nosso problema, temos quantos filhos nós desejamos, temos acesso a todos os métodos anticoncepcionais, laqueadura de trompa, vasectomias, pílulas, dispositivos intrauterinos, e ainda assim, quando as mulheres engravidam, fazem aborto, com bons médicos, em lugares decentes, que o aborto é livre no Brasil, desde que você tenha dinheiro. E aí nós condenamos uma parte da sociedade, que é justamente a parte mais pobre, a ter 4, 5 filhos, a ter um número de filhos que eles não podem criar. Porque nós negamos o acesso ao planejamento familiar. Toda vez, olha, eu gravo esses programas educativos de televisão, em geral na periferia das cidades brasileiras, em vários cantos do país. Qual é o primeiro sinal de que você está chegando na periferia? É casa sem reboque, fiação na rua, né, cheio de gato, e criançada correndo. É criança para tudo que é lado, no país inteiro. O que vai acontecer com essas crianças? A maioria delas, a coisa mais difícil você achar na periferia, quando você entra nessas casas, em favelas, ou nessas regiões mais periféricas, a coisa mais difícil você achar um homem dentro de casa. São casas de mulheres. É a avó que tem 35 anos, com a filha que tem 17 anos, e mais 2 crianças, ou com 2, 3 filhas e 4, 5 crianças. O que os homens fazem, os filhos vão embora. E ficam essas mulheres aí tentando manter essas crianças. Que condições? E qual o futuro que você pode esperar de uma criança criada assim, nas condições mais precárias que se pode imaginar, sem a figura paterna, sem um núcleo familiar forte? Eu vejo na penitenciária do Estado, quando eu pego uma menina de 25 anos de idade que não tem filhos, das duas, uma. Ou ela é infértil, por alguma razão anatômica ou fisiológica, ou ela é gay. Porque se ela não for infértil e não for gay, ela tem no mínimo 2 ou 3 filhos. Chega a ter 7 filhos, 8.
pega uma menina já de 30 anos com 10 filhos e está na cadeia. E o pai, ou os pais, cada um tem um pai. Estão por aí. Alguns deles presos também. Quando eu falo que isso é uma das razões pelas quais a violência é alimentada na sociedade, vem o pessoal da carreira universitária e diz, não, mas não há demonstração em que famílias pobres que têm muitos filhos têm mais violência. Precisa de demonstração? Precisa de estudo científico para isso? Há necessidade de algum estudo científico para saber que uma menina que tem 7, 8 filhos está presa e as crianças não têm pai, que esses meninos correm um risco maior de desenvolvimento mais tarde, de se envolver com a criminalidade mais tarde? E nós continuamos fazendo de conta que está tudo bem, porque a natalidade brasileira está caindo. Só que está caindo na média. Está caindo às custas de quem? Das que estudaram, das universitárias, que têm um filho e pouco. Quando tem. Quem está mantendo a natalidade brasileira são os mais pobres. Vocês sabem quantos brasileiros nascem na classe E, da natalidade brasileira toda? Quando fazem aquelas pizzas de divisão, quantos são da classe E? 48% das crianças que nascem pertencem à classe E. Classe E no Brasil é classe Z nos países desenvolvidos. Classe E no Brasil é a classe que tem uma média de ganho mensal de R$ 75 per capita. O que significa que uma família de 4 pessoas vive com R$ 300. Essa é a classe E no Brasil, e corresponde a 48% da natalidade brasileira. E aí o que acontece? Você não faz o planejamento familiar e depois tem que dar escola, tem que dar posto de saúde, hospital, vacina, remédio, alimentação e construir cadeia para prender depois os que se comportam mal. Então, gente, o vídeo que eu queria passar é sobre isso, sabe? Vocês têm uma consciência maior e tal. Então, vamos para a conclusão. As drogas são substâncias que, devido ao consumo excessivo, podem acabar gerando a dependência química, que é uma doença séria de caráter irreversível, como o Drauzio Varela falou, e tudo que eu expliquei, e progressiva, que pode acabar levando à morte se não tratada a tempo. Ela acarreta prejuízo em todos os âmbitos da vida da pessoa, prejudicando seus relacionamentos e suas atividades diárias. E existem diferentes tipos de droga que geram efeitos adversos no organismo da pessoa, como eu já tinha falado, e o consumo abusivo dessas substâncias pode provocar danos irreversíveis ao organismo do indivíduo, principalmente em relação ao funcionamento cerebral, tendo em vista que ele é quem comanda todo o corpo. Então, conforme existe o seu consumo, eles acabam prejudicando todo o organismo e também a sua estrutura e modo de funcionar. Então, quanto à sua produção, existem as drogas naturais, sintéticas e semissintéticas, e ambas são desenvolvidas de forma diferente. Elas são classificadas em 3 tipos: as depressoras, que diminuem a atividade mental, as estimuladoras, que estimulam a atividade mental, e perturbadoras, que causam efeitos alucinógenos. Todas essas classificações possuem drogas que geram efeitos colaterais e consequências na vida do dependente químico. Então, na dependência química, a pessoa utiliza de maneira excessiva e intensa as drogas, pois não consegue parar, devido ao intenso desejo de se consumir as substâncias. Diante desse quadro, o indivíduo acaba desenvolvendo a tolerância, que faz aumentar as doses, e caso ele pare de consumir, ela entra em processo de abstinência, onde sintomas físicos e psíquicos aparecem de forma intensa, causando mal-estar. Devido a isso, ele continua a utilizá-la para cessar os efeitos negativos que sente. Então, portanto, mesmo quando a pessoa tenta parar de consumir drogas, ela acaba sofrendo com seus efeitos. Então, dessa forma, o ideal é nunca cair em sua armadilha, experimentando a primeira dose, pois a dependência química, além de causar sofrimento ao próprio indivíduo, ela também prejudica seus relacionamentos familiares e interpessoais e gera consequências que podem ser irreversíveis para a saúde. Então, porém, diga não às drogas, e falo isso concluindo o vídeo, tá? Muito obrigada pela atenção, até logo.